Muito boa noite, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E é com muito prazer que voltamos a uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 30 de agosto de 2021, gostaríamos de conversar sobre o corpo espiritual, ou seja, o perispírito. E como nós sabemos que somos interessados, todos nós somos interessados pelos estudos da doutrina espírita, Allan Kardec apresenta o homem no tríplice aspecto. É o espírito, o perispírito e o corpo material. É a tríplice do espiritismo, analisando o homem aqui na Terra. Temos o espírito, que é imortal, é a imortalidade, é o espírito. E temos o perispírito, que é o corpo espiritual, que segue o espírito depois da morte. E lá no depois da morte, nós faremos com o corpo espiritual o que aqui na Terra nós fazemos agora com o corpo material. Este vai para o cemitério e sobrevive o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, que Allan Kardec, nas suas pesquisas, designou esse corpo espiritual como o perispírito. Então, o homem, na visão espírita, apenas para esclarecer melhor, ele é tríplice: espírito, perispírito, corpo material. Mas isto não é uma teoria apenas do espiritismo. Foi descoberto isso através das pesquisas de Allan Kardec, que foi um verdadeiro cientista do mundo espiritual para pesquisar a vida depois da morte. Mas não é novidade, porque há 50 anos antes, isso pela década de 1970, os russos, lá na Universidade de Kirov, lá na Rússia, os cientistas, usando o equipamento chamado a máquina Kirlian, que fotografava o outro lado da matéria, não é? E então, os cientistas reunidos na Universidade de Kirov, lá na Rússia, eles descobriram o perispírito, esse corpo espiritual, através dessas fotografias. E de maneira que nas pesquisas eles deram um nome diferente. O que Kardec chama de corpo etéreo ou corpo etérico, e chama também principalmente perispírito, que é o corpo espiritual, eles deram o nome de corpo bioplásmico, que é um corpo, eles se admiraram quando fotografaram e viram que esse corpo espiritual é cintilante, é brilhante, cintilante. É esse corpo espiritual que sobrevive à morte, que acompanha o espírito no mundo espiritual, onde quer e qualquer que seja a evolução do espírito, ele está sempre atrelado a esse corpo espiritual, que Allan Kardec chama também envoltório fluídico, porque o espírito, como princípio inteligente, propriamente dito, ele não tem forma. Ele é um átomo inteligente ou inteligível, é o espírito, e ele não tem forma, é uma centelha de átomo, de energia. É isso que o Espiritismo, no Livro dos Espíritos,
nos explica, e precisava ter um corpo espiritual para envolvê-lo. E é esse corpo que é justamente a cópia desse material. Ele é fluídico e é constituído de duas matéria espiritual e também a matéria, quando está reencarnada, a matéria física. Mas parte para o mundo espiritual, esse perispírito também é de matéria, mas é de uma matéria própria do mundo espiritual, do mundo fluídico, que é o mundo dos espíritos, próprio de lá. E de modo e de maneira que Allan Kardec colocou o nome de perispírito. E os russos, na pesquisa, como dissemos, designaram de corpo bioplásmico, ou corpo de matéria, ou um corpo de matéria bioplásmica, bioplasmático, como eles dizem lá na Rússia. E descobriram, então, não criaram e descobriram esse corpo espiritual. Mas é o mesmo corpo que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que o homem é corpo terrestre e corpo celeste. O corpo celeste, conforme diz Paulo lá na epístola, é o corpo da ressurreição. É o corpo que nós usaremos na ressurreição. É isso aí, na ressurreição no sentido de depois da morte. É a ressurreição. É esse corpo espiritual. Logo, o espiritismo está muito bem estribado, porque tudo isto que os russos descobriram há 50 ou 60 anos atrás, o espiritismo há 2 séculos, praticamente 2 séculos, já dizia, dentro da sua ciência, mostrando também que foi do livro o livro dos médiuns, não é? Que foi lançada ao mundo a ciência do espiritismo, ou a ciência psíquica, e foi justamente desse livro dos médiuns que nasceram todas as disciplinas e todas as ciências psíquicas que estudam o psiquismo humano que circula hoje no planeta. E naquela época surgiram então a metapsíquica do maior fisiologista do século, era Charles Richer, que no começo ele começou a contrariar Allan Kardec, mas depois ele mandou uma carta para Allan Kardec dizendo que concordava com as pesquisas de Allan Kardec, esse maior fisiologista francês do século, daquela época, do século XIX, 1800 e quê. E de maneira que surgiram outras ciências, a metapsíquica, que era dele, Charles Richer, a parapsicologia surgiu depois um pouco, mas tinha também a parapsíquica. Enfim, todas as ciências que surgiram na época, a pioneira foi o Espiritismo, através do Livro dos Médiuns, lançado por Allan Kardec, onde está a ciência, o aspecto científico do Espiritismo, que trata de quê? Trata do espírito, das pesquisas da alma, trata da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, aparições de espíritos, de uma forma geral, materializações de espírito e outros temas similares. Tudo está no Livro dos Médiuns, que nós sugerimos aos interessados no Espiritismo que leiam primeiro o Livro dos Espíritos e a sequência é o Livro dos Médiuns. Não é recomendável que se leia primeiro o Livro dos Médiuns para depois ler o Livro dos Espíritos. É mais recomendável, segundo as orientações de Kardec, que se estude primeiro o Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, casado, se quiser, ou na sequência, o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Espíritos trata da filosofia espírita. O Livro dos Médiuns trata do espiritismo num aspecto prático, científico. E o Evangelho segundo o Espiritismo trata da religião espírita. Logo, o espiritismo é completo.
É constituído de 3 partes que se integram, que se fundem e formam uma única doutrina. Espiritismo, ou seja, sinônimo de ciência do espírito, ciência da alma, que estuda o espírito encarnado, que somos nós, e estuda o espírito também desencarnado. Aprofunda-se no mundo espiritual através dos médiuns, através da mediunidade. Aí vem depois o livro dos médiuns e, por último, o Evangelho segundo o Espiritismo, acrescentando-se também o 4º livro, que é o Céu e o Inferno, e o 5º, que é a Gênese. E aí nós temos, então, o Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Os 3. E de modo que nós vamos chegando ao final do nosso trabalho, do nosso estudo, que hoje foi específico, tratando do perispírito, do corpo espiritual, porque esse corpo espiritual, ainda fazendo um aditivo, ele é um intermediário entre o espírito propriamente dito, que não tem forma, e o corpo material. E é esse perispírito o responsável por tudo que ocorre no corpo material. As mensagens do corpo material, algo, ou tudo que ocorre com o corpo material, aqui na Terra, quando o espírito está reencarnado, é transmitido para o espírito através desse corpo espiritual, que Paulo chama o corpo da ressurreição, o corpo celeste, porque ele é o intermediário, é a ponte que liga o espírito propriamente dito à matéria, o corpo. E ele também é o intermediário do que ocorre com o espírito, o que o espírito pensa, sente, aí transmite as informações para o corpo material através desse corpo espiritual, que os antigos chamavam corpo etéreo, corpo etérico, que não somente o homem o possui, como também os animais. Os animais têm um corpo etérico. E também o Espiritismo nos mostra que um animal, quando sofre uma morte trágica, ele é morto, aí fica sobrevivendo em cima do cadáver o corpo espiritual do animal. Se o homem também morrer naquele instante, acima do cadáver do homem está o corpo espiritual, que é um clone, uma cópia, o original desse corpo material que nós temos. Só que ele é fluídico, etérico ou etéreo, que não é invenção de Kardec, nem invenção do Espiritismo. Os antigos egípcios já ensinavam esse corpo e viam esse corpo, porque quando se tem uma visão espiritual, é justamente quando via o espírito, é justamente esse corpo espiritual que nós vemos. Os videntes, os médios videntes, desde o começo da antiguidade que veio os espíritos e veio esse corpo espiritual, que Paulo chama, mais uma vez, o corpo celeste, ou o corpo da ressurreição. Está onde? Na própria Bíblia, está nas próprias Escrituras. E de maneira que nós encerramos o nosso programa hoje, encontro com o Espiritismo. Mas antes fazemos questão de citar aqui uma frase de Paulo, dizendo que, a respeito do desvio do cristianismo, não é? Que Paulo já percebia que no futuro da humanidade, naquela época, há 2000 anos, ele percebia que os homens do futuro poderiam desviar o cristianismo do Cristo, como ocorreu, não é? Então